Neemias capítulo 4. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabaças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risquede diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos, para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: Nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças, e com os seus arcos. Olhei, levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma, e cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse-o aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros, em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: Cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas, e de dia trabalhem. Desta maneira nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largávamos as nossas vestes, cada um ia com a arma à sua direita. Neemias 4. Como superar oposição e desafios com coragem e fé. O capítulo 4 de Neemias é uma lição de coragem diante da oposição e dos desafios. Neemias lidera o povo de Israel na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma tarefa crucial para restaurar a cidade e garantir sua proteção. Contudo, eles enfrentam resistência de inimigos externos, como Sambalá e Tobias, que tentam frustrar a obra por meio de ameaças e ataques. Mesmo diante dessas adversidades, Neemias confia em Deus, organiza o povo e mantém a obra em andamento. A história nos ensina princípios valiosos sobre liderança, fé e perseverança. Neste estudo, destacaremos 3 pontos principais do capítulo 4 de Neemias. Oposição é inevitável, mas a oração é essencial. Trabalhar com vigilância e perseverança. Unidade em meio à adversidade. 1. Oposição é inevitável, mas a oração é essencial.
Logo no início do capítulo 4, vemos como Sambalá e Tobias se levantam contra Neemias e o povo judeu, zombando e desdenhando da reconstrução dos muros. Eles tentam minar a moral do povo, mas Neemias responde com oração, clamando a Deus por justiça e proteção. Aplicabilidade em nossas vidas. Assim como Neemias, enfrentamos oposição em diversas áreas da vida, seja no trabalho, família ou em nossos projetos pessoais. Pessoas podem zombar de nossos esforços, criticar nossas escolhas ou até mesmo tentar impedir nosso progresso. No entanto, Neemias nos ensina que a resposta correta diante da oposição não é retribuir na mesma moeda, mas levar nossas preocupações a Deus em oração. Quando oramos, entregamos nossas batalhas ao Senhor, reconhecendo que a verdadeira vitória vem dele. A oração nos fortalece e nos dá perspectiva espiritual, permitindo-nos focar no que realmente importa, sem nos distrairmos com as críticas dos outros. Essa prática nos protege de sermos consumidos pela amargura ou ressentimento, e nos ajuda a continuar confiantes no chamado de Deus, sabendo que Ele é o nosso defensor. Se você está gostando deste estudo sobre Neemias 4, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário. Isso nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como este para abençoar a sua vida. 2. Trabalhar com vigilância e perseverança. Neemias organiza o povo para que continuem a obra enquanto enfrentam a ameaça dos inimigos. Ele divide o povo, de modo que alguns trabalham enquanto outros montam guarda, sempre prontos para defender Jerusalém. Além disso, Neemias mantém uma espada na cintura enquanto trabalha, exemplificando a necessidade de vigilância constante. Aplicabilidade em nossas vidas. Esta atitude nos ensina a importância de perseverar mesmo em meio a dificuldades. Frequentemente, quando nos dedicamos a algo importante, seja um projeto, uma carreira ou um ministério, enfrentamos obstáculos. Essas barreiras podem ser externas, como críticas e resistência, ou internas, como desânimo e dúvidas. No entanto, assim como Neemias, precisamos adotar uma postura de vigilância. Isso significa estarmos atentos tanto ao progresso quanto às ameaças ao nosso redor. Trabalhar com perseverança implica não desistir quando os desafios surgem, mas encontrar formas criativas de continuar avançando. A espada que Neemias carrega simboliza a palavra de Deus, que deve estar sempre ao nosso lado enquanto avançamos. Devemos usar a Bíblia como nossa defesa espiritual contra as dúvidas e os medos que tentam nos paralisar, mantendo nosso foco na missão que Deus nos deu. 3. Unidade em meio à adversidade. Neemias também encoraja o povo a permanecer unido. Ele os lembra de que estão lutando não apenas por si mesmos, mas por suas famílias e sua fé. Ao trabalhar juntos, os judeus conseguem se apoiar e se proteger mutuamente contra os inimigos. Aplicabilidade em nossas vidas. Este é um lembrete poderoso de que não devemos enfrentar nossas batalhas sozinhos. Em tempos de adversidade, é fundamental estarmos cercados de pessoas que compartilham a nossa fé e visão. A unidade faz toda a diferença quando enfrentamos grandes desafios. Assim como os judeus se uniram para reconstruir os muros de Jerusalém, devemos nos unir como comunidade para apoiar uns aos outros. Isso se aplica tanto às nossas famílias quanto à nossa igreja. Precisamos cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no encorajamento mútuo, e estar prontos para lutar pelas causas justas ao lado dos que amamos. A unidade traz força, e a força traz vitória. No contexto espiritual, isso significa lutar juntos em oração, edificação e serviço, sabendo que o corpo de Cristo é mais forte quando trabalha em conjunto. Conclusão. Neemias 4 é um chamado à coragem, vigilância e união. O povo de Deus não está isento de adversidades, mas, com fé, trabalho árduo e uma comunidade unida, podemos superar qualquer oposição que surja em nosso caminho. Neemias nos lembra que a oração é o nosso primeiro recurso, a perseverança é essencial e a unidade nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Se este estudo impactou você, não saia sem se inscrever no canal. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares, e não esqueça de curtir este vídeo.
A sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Vamos juntos, em unidade, reconstruir muros e edificar vidas. Que Deus abençoe grandemente você e sua casa.